Nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2014, o promotor Marcos Eduardo Halber presta uma coletiva de imprensa referente ao caso Kimber. Analisando as conclusões da autoridade policial, os elementos que estavam no inquérito, inclusive a representação da prisão preventiva, no primeiro momento, nos manifestamos favoravelmente à decretação da prisão preventiva do indiciado Silmar Amaral Figueiró, por entender que a prisão cautelar se fazia absolutamente necessária, imprescindível, a garantia da ordem pública, uma vez que o fato é de extrema gravidade, o fato causou comoção social, trouxe sensação de insegurança, de intranquilidade à comunidade, e também em razão do histórico desse investigado, que foi levantado pela autoridade policial, segundo consta já com registros de violência contra a mulher, inclusive de natureza sexual. Então isso justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. Também sob outro prisma, para a conveniência da instrução criminal, ou seja, para evitar que esse acusado, em liberdade, pudesse interferir de qualquer forma na coleta da prova em juízo, uma vez que, segundo se depende do inquérito, já agiu no sentido de tumultuar, de impedir a descoberta de provas do crime, inclusive destruindo o cadáver, o veículo da vítima, com a nítida intenção de ocultar, destruir vestígios, provas materiais do crime, dificultar a sua investigação. Também pelo fato de ser a pessoa com um histórico de vida indicativo de periculosidade, nós entendemos que era relevante mantê-lo preso para proteger, enfim, garantir tranquilidade às testemunhas que vierem a ser ouvidas em juízo. E por fim, a decretação da prisão preventiva também foi sustentada como necessária para garantir a aplicação da lei penal da comarca e indo para o local incerto e não sabido, que viria a trazer impunidade. Essa manifestação do Ministério Público foi ainda na quarta-feira devolvida ao Poder Judiciário, que decretou então a prisão preventiva do indiciado na própria quinta-feira, ainda da semana passada, e ele, por conta disso, não foi liberado da prisão. A prisão temporária vencia na quinta-feira, que havia sido decretada por 30 dias. Bom, em seguida, esses autos do inquérito retornaram ao Ministério Público para, então, análise e eventual oferecimento de denúncia. Analisando esse inquérito, são vários volumes, aqui 3 volumes de inquérito, mais volumes aqui de interceptação telefônica e de prisão temporária, nós concluímos que efetivamente há elementos à prova da existência dos crimes, indícios de autoria contra o Silmar do Amaral Figueiró, na esteira da conclusão da autoridade policial, do relatório que o delegado de polícia elaborou ao final do inquérito. Nós verificamos que a polícia realizou um trabalho de investigação exaustivo, praticamente com dedicação exclusiva do delegado e de alguns policiais a essa investigação, dada a sua repercussão, a sua importância, a gravidade do fato, e que as provas produzidas até o momento confortam a conclusão de que o Silmar, o indiciado, cometeu diversos delitos. E a denúncia do Ministério Público imputa a ele esses crimes, a saber, primeiro, o fato de receptação, que seria o fato de adquirir e receber um revólver calibre 38, oriundo de furto, cometido na cidade de Três Passos. Esse é o primeiro fato. Crime contra o patrimônio, que é punido com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Segundo fato, um crime de estupro, cometido contra a vítima Kimberly, entre as 18h20 do dia 11 de abril de 2014 às 7 horas do dia 12 de abril de 2014. Imputamos a ele esse fato em razão de todas as circunstâncias relacionadas nos autos de investigação, especialmente pelo fato de ter ele levado a vítima a um local ermo, local escuro, local distante, pelo histórico do acusado, marcado por episódios de violência sexual contra a mulher,
pelos informes que ele prestou a testemunhas do seu convívio, logo após o fato, inclusive teor de interrogatório dele à autoridade policial, admitindo ter mantido relações sexuais com a vítima, e por todas essas circunstâncias entendemos que havia plausibilidade suficiente para a imputação a ele do crime de estupro, mesmo não havendo prova material desse crime por conta da destruição completa ou quase completa do cadáver. Isso nós fizemos, inclusive, com base em precedentes de jurisprudência de fatos similares a este, em que isso foi reconhecido como possível. O terceiro fato, aliás, ainda antes, com relação ao crime de estupro, trata-se de um crime hediondo, pena que varia, no caso do crime de estupro, entre 6 a 10 anos de reclusão. O terceiro fato imputado a este acusado foi o crime de latrocínio, que é um crime contra o patrimônio com resultado morte. Quando o indivíduo pratica uma subtração patrimonial e provoca a morte de uma pessoa, no caso da vítima, em decorrência da violência contra ela exercida. Não necessariamente matar para roubar ou para subtrair, mas cometer um homicídio, a morte de uma pessoa, tanto para garantir a subtração, a posse mansa e tranquila dos bens, como também para ocultar, né, a autoria do fato, garantir a impunidade ou a vantagem do crime. Isso também configura crime de latrocínio, né? O crime de latrocínio é um crime hediondo, também pena de 20 a 30 anos de reclusão. Nesse fato aqui se imputa a ele a subtração de um aparelho de telefonia da vítima, pendrives, 2 da vítima e outro, uma terceira pessoa que estava em posse da vítima, certa quantia em dinheiro, bem como carteira, bolsa da ofendida, dentro das quais havia fotografias dela e de uma outra amiga, e essas fotografias, o celular, os pendrives foram apreendidos em poder do acusado, vários dias, mais de mês, quase 60 dias depois do fato, como isso está comprovado nos autos, e ele não apresentou nenhuma explicação plausível para isso. Em seguida, nós atribuímos a ele também o delito de destruição do cadáver, né, que é o delito tipificado no artigo 211 do Código Penal, cuja pena de 1 a 3 anos, também de reclusão, porque ele, segundo se depende dos autos, após a morte da vítima, e esse é um ponto também que, embora a prova tenha sido difícil, né, em razão da destruição do cadáver, nós imputamos a ele a morte da vítima decorrente da violência contra ela exercida, certamente decorrência de disparo de arma de fogo. A conclusão que se chega em decorrência da apreensão de arma com ele, em decorrência do que ele disse à autoridade policial sobre como a vítima faleceu, né, ou veio a óbito, e também em decorrência de ter sido apreendido no local do fato um objeto com similaridade, com a aparência de ser um projetil de arma de fogo que ainda está sob perícia, não veio ao resultado dessa perícia. Em seguida, o crime de destruição do cadáver, ou seja, o fato de ter ele ateado fogo ao veículo da vítima, onde estava o seu cadáver, né, na parte do passageiro. A perícia concluiu que o fogo começou dentro do veículo, né, inclusive a perícia concluiu, uma perícia complementar concluiu que poderia o fogo ter sido originado, esse incêndio dessa forma, mesmo sem uso de combustível, poderia ter sido feito a partir da combustão do material, dos revestimentos do veículo, que são de derivados de petróleo, enfim, são materiais inflamáveis. E, por fim, o crime de posse ilegal de arma de fogo, que é tipificado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, também um outro delito, cuja pena varia entre detenção de 1 a 3 anos e multa. Porque ele, além de ter receptado aquele revólver, ainda possuía, em outras condições de tempo e local, possuía e mantinha sob a sua guarda aquela arma,
né, e as munições sem registro perante a autoridade competente, seu nome, até porque era arma de origem delituosa. Por conta disso, né, se essas imputações forem julgadas procedentes pelo Poder Judiciário, né, a pena mínima, com base na soma de todas as penas mínimas a que esse réu estaria sujeito em caso de condenação, vai girar em torno de 29 anos de pena privativa de liberdade, entre reclusão e detenção. É bom que se diga que a autoridade policial ouviu muito mais pessoas, dezenas de pessoas, e que apenas foram arroladas estas por terem relação direta com os fatos que são atribuídos a esse réu. Também formulamos diligências complementares, né, providências que a autoridade policial e outros órgãos devem, por requisição do juiz, realizar para melhor instruir essa ação penal. O que ainda precisa ser dito é o seguinte, né, a comunidade, de modo geral, se ouviu muitos comentários, né, a respeito disso, inclusive desconfiando, colocando em dúvida a conclusão da polícia, aventando outras hipóteses para esse crime. É claro que não se pode proibir as pessoas de comentar a respeito, né, de fazerem considerações, violações a respeito. Isso, de certa forma, é até compreensível pela dimensão, pela repercussão que está sendo questionada a autoridade policial, mas de forma mais formalizada. Não houve identificação de contatos entre este acusado e outras pessoas que foram investigadas no curso da investigação policial e denotassem uma participação nesse delito. Então, o que a comunidade precisa, haverá a fase de instrução, mediante oitiva de testemunhas, de vítimas, tanto da parte da acusação como da parte da defesa, oitiva do próprio acusado, interrogatório, que é o último ato da instrução, em seguida, oferecimento de memoriais ou debates orais pelas partes, com base na prova colhida, e, por fim, a sentença do Poder Judiciário, que, então, vai julgar este caso, acolhendo no todo ou em parte, ou desacolhendo as imputações que são feitas ao réu. É bom que se diga também que, embora tudo que já foi aqui explanado, existe a presunção de inocência, né, postulado constitucional. Né? O réu só pode ser considerado definitivamente culpado, né, autor desses crimes, condenado por esses crimes, quando houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. O que não prejudica a manutenção de sua prisão preventiva, porque a prisão preventiva, ela parte do quê? Prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria. E a necessidade da prisão para acautelar os fins do processo, proteger a sociedade e impedir que o acusado, de qualquer maneira, interfira nessa fase sensível, que é a fase de coleta de prova em juízo. Certo? Nós temos a convicção de que, né, as acusações serão acolhidas pelo Poder Judiciário. Esperamos que a justiça seja feita. Certo? Então, basicamente, o resumo é este. Se o senhor tiver alguma pergunta, algum questionamento a fazer, eu puder responder nesse momento, estou à disposição. Com relação à nova diligência, né, que o senhor falou, para esclarecer alguma coisa que ficou ainda, o senhor pode falar sobre isso? Na verdade, em termos de diligência, essas diligências não são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. São diligências complementares. Né? A avaliação de objetos da vítima que não foram avaliados, né, se trata de crime patrimonial, então tem que ter uma dimensão do valor. Né? Não é imprescindível para a denúncia. A questão de se definir o que houve com o inquérito policial que apurou a subtração da arma lá, do revólver, que foi a pedido de poder dele, se foi identificado o autor desse furto ou não, se esse inquérito foi arquivado ou não. Foi um furto que ocorreu lá em 1996, essa arma foi furtada há muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, né? Para saber o que aconteceu com aquele inquérito. Relatório circunstanciado sobre o cruzamento de dados de registros telefônicos do acusado com outros suspeitos,
Pelo que eu soube, né, por informações da autoridade policial, pelo que eu andei vendo dos autos aqui, não houve identificação de relatos de contatos entre essas pessoas, né, de forma que, enfim, a corroborar essa suspeita que a comunidade tanto falou de que fosse um crime a mando, um crime encomendado. Isso não foi identificado, né, mas nós queremos isso de forma mais clara, mais objetivamente retratada nos autos. Também aqui a cópia, enfim, resposta de ofícios endereçados ao Instituto Geral de Perícias, de algumas das perícias que ainda pendem de resposta, a questão daquele projetil, ou daquele objeto que foi encontrado no local do fato, que seria similar a um projetil, sabemos se é de fato ou um projetil ou não é, né? Essa perícia ela não é excludente, ela não é, como eu vou dizer assim, ela pode confirmar essa imputação de que a morte ocorreu certamente decorrência de disparo de arma de fogo, e ela pode, mas ela não exclui essa afirmação, porque eventualmente pela deformação do material pode não vir a ser possível uma confrontação balística, por exemplo, né? Mas não exclui essa imputação, mas é um elemento a mais. Perícias que foram solicitadas nas roupas do suspeito, né, hoje acusado, né, para verificação da existência de sangue, vestígio de sangue, o que também poderia vir a corroborar um resultado positivo, e um resultado negativo também não exclui, mas poderia, digamos, se for respondido positivamente, se a perícia é conclusiva, vir a reforçar a prova que já existe, né? E, enfim, basicamente essas questões, perícias pendentes. Também postulamos aqui alguns os vídeos que foram colhidos por câmeras de monitoramento no estabelecimento comercial, que pelo menos eu não localizei no inquérito, a autoridade policial menciona no relatório, né, nós também queremos que conste que veio para cá, demonstrando o deslocamento do indiciado no dia 11, no final da tarde do dia 11, onde, segundo uma certidão posta nos autos, ele teria sido visto perseguindo a vítima, indo atrás da vítima. O carro da vítima passa, ele passa com a moto atrás. É o mais indicativo de que ele estaria seguindo ou espreitando a vítima. Certo? Então, basicamente isso. É claro que muito se falou, como eu disse, né, sobre outras possibilidades, e pelo que eu vi, né, pelo que nós pudemos ver no inquérito policial, inclusive eu acompanhei pessoalmente, claro que não de forma presencial, mas de forma sempre mantendo contato com a autoridade policial, com os policiais responsáveis, né, periodicamente para saber do andamento do inquérito. A polícia empreendeu diligência nisso aqui. A polícia fez um trabalho de tentar exaurir todas as possibilidades, né? Se for olhar aqui, uma boa parte dos depoimentos, não, a maior parte deles, foram direcionados à investigação de outros suspeitos, né, de outras pessoas que poderiam ter tido alguma desavença, ter tido algum atrito com a vítima, ter tido algum motivo para pretender matá-la. Só que nenhuma dessas diligências trouxe um resultado, né, evoluiu. O fato de uma pessoa ter uma desavença com outra não quer dizer que ela vai matar aquela pessoa, vai botar fogo no carro, né? Então, a única linha investigativa que evoluiu, né, de forma concreta, com base em elementos minimamente concretos, né, objetivos, de prova, foi esta linha que leva ao Silmar. Se ele está com objetos dela, o celular dela, o pendrive dela, com fotografias dela, né, que estavam na carteira dela, que estavam na bolsa dela, quer dizer, alguma justificativa plausível ele tem que apresentar, e não apresentou para isso, né? No primeiro depoimento, admitiu que ateou fogo no cadáver, no corpo, quer dizer, verdade, isso é verdade. Ele estava no local do fato, só tem um rastro lá, né? Foi visto com a moto perseguindo a vítima, a moto foi reconhecida por testemunhas na frente, ou nas mediações da casa da vítima. Então, existe uma série de circunstâncias que apontam ele como o único executor desse delito. Se houver provas concretas, em outro sentido, ainda há possibilidade do Ministério Público, futuramente, aditar a denúncia, né, incluir outros coautores. Com relação ali, o delegado citou que foi o recibo de R$6.000 que foi
foi a entrada do automóvel do Silmar que não se tinha procedência até então. Continua se investigando esse fato aí? Sobre a procedência? Essa investigação nesta ação penal não vai ser feita. Porque esse fato não tem, a princípio, relevante, não tem direta relação com os fatos, com as imputações que são feitas a ele. Agora, a polícia pode, e certamente acho que irá, buscar essas informações, pois pode ser buscado. Há uma indicação, há uma referência no relatório, e é bastante plausível isso, de que esses valores numerários e outros objetos, inclusive um anel, possam ser de origem delituosa, de origem ilícita, porque o acusado não justificou, né, a contento de onde é que seria qual seria a procedência regular ou lícita desses bens. Agora, o fato de ele ter esse valor consigo, isoladamente, pelo menos numa análise técnica de quem trabalha com o processo, quem faz isso aqui todo dia, não significa que seja um crime a bando. As pessoas, no comentário popular, na boca do povo, vamos dizer assim, isso aí se torna uma prova que foi um crime a bando. Mas não é prova, que pode ser de origem delituosa, pode ser de qualquer outra fonte ilícita não declarada. Né? Não posso fazer conjecturas aqui, mas pode ser de crime patrimonial, pode ser, sei lá, de tráfico de drogas, enfim, existe uma série de outras possibilidades. Ou mesmo de algum trabalho informal que tenha realizado, enfim, não se sabe. Isso não ficou esclarecido. É um ponto que pode vir a ser debatido em juízo. Pode ser debatido em juízo. Agora, não é o objeto principal da prova, pelo menos do Ministério Público nesse processo aqui. Né? O que chamou muita atenção, né? O que causou, né, espécie, assim, que leva à conclusão de que ele é o autor desses delitos, é esse histórico, né, que não se tinha conhecimento até há bem pouco tempo atrás de envolvimento dele em ações violentas de cunho sexual contra outras mulheres. Né? Apreensão de fotografias de mulheres com ele, filmes pornográficos, né? Contatos, muitos, de outras mulheres, né, com esse sujeito, ou seja, uma pessoa que, ao que tudo indica, não estou fazendo uma afirmação categórica nenhuma aqui, nesse momento, uma pessoa que, ao que tudo indica, tinha algum desvio, vamos dizer, algum desvio de conduta na esfera sexual, né, com o elemento sexual. Né. Com relação ao prazo, quanto tempo ele pode ser levado a julgamento? Isso nós não temos como afirmar agora, assim, né, que é um processo complexo que pode se arrastar por algum tempo. Agora, por se tratar de processo com réu preso, né, existe um prazo, né, existem os prazos processuais, que são aí em torno de 100 dias, um pouco mais, isso é muito relativo. Né, mas acreditamos que esse processo terá, e certamente vai ter prioridade, porque é um réu preso. Um réu preso onde, tanto o Ministério Público como o Judiciário empenham uma diligência extra, né, uma atenção extra para que tudo ande da forma mais rápida possível. Né, priorizando esse feito em detrimento de outros, que são de réus soltos. Isso acaba acontecendo. Então nós acreditamos assim que até o final do ano, né, haja julgamento, pelo menos definitivo, em primeiro grau desse processo. Né, pelo menos no que depender do Ministério Público, esse processo vai andar o mais rápido possível. Né. É claro que, os senhores vejam, são 26 testemunhas da acusação, né, sendo que algumas delas, 2 vítimas, algumas delas são de fora da comarca, né, poucas, mas algumas são. Isso também demanda a expedição de precatórias para outras comarcas. A defesa também pode rolar testemunhas, e vai rolar certamente. Então isso vai trazer alguma demora, mas acredito que até, no máximo, final do ano, haja uma decisão de primeiro grau com relação a isso aqui. De procedência parcial, de improcedência, seja lá qual for. Mas o Ministério Público vai trabalhar, nós vamos empreender o máximo de diligência, de esforço possível para que quem praticou esse delito, no caso, o acusado aqui, o Silmar Mauro Figueiró, seja responsabilizado, né, nos termos da lei. E a pena mínima, como eu já disse, né, se todas as acusações prosperarem, é de 29 anos de reclusão. Entre reclusão e detenção, a maior parte é de reclusão. Certo? Eu acho que isso, né, é uma resposta bastante efetiva, bastante enérgica por parte da Justiça
adequado a um fato da gravidade desse. Né? Eu não tenho conhecimento assim, recentemente de fato dessa gravidade que foi Fernando de Noronha. Tivemos um outro incidente há alguns anos atrás, um ano e pouco atrás, a morte de um taxista, também um fato grave, né? Só que aí foi um latrocínio. Né? Alguns anos atrás também um homicídio, já foi a júri, né? Onde houve também, está havendo uma atuação enérgica da justiça. Para mostrar à sociedade, né, que existe justiça, né? Que a justiça age nos limites da lei, não podemos fazer mais do que a lei permite, mas a justiça existe e está sendo célere nesse caso. Né? Basicamente é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Certo?